Mas depois que eu fui mãe, eu acredito que eu levei isso como uma prioridade pra mim. Quando a gente tem medo, a gente precisa ir com medo mesmo, porque o medo não vai sumir. Isso é coragem, né? Isso Ir é com coragem. medo. Isso aí. Eu chegava lá com uma nota 10 em casa, né, numa prova, e além dele dar os parabéns, ele dizia, tá melhorando. Os pais que vieram dessa educação autoritária querem ser completamente diferente com os filhos, né? Não tem como eu ficar fora das redes, né? Eu preciso estar lá, por quê? Porque a minha profissão de educador parental ainda não é tão conhecida. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios, esse programa que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, liderança e inovação. Estamos aqui em mais um episódio dessa temporada que está cheia de coisas boas, cheia de novidades para você. Quero aproveitar e agradecer especialmente a nossa patrocinadora oficial do Visão de Negócios, a Padaria da Cleci, a Casa das Cucas lá de Otávio Rocha. Para você, empreendedor, que está fazendo aquela festa de final de ano, aquela reunião entre os colegas de trabalho, para sua equipe, para os amigos, é o melhor lugar para você encomendar doces, salgados, cucas e vários quitutes para deixar o seu momento ainda mais especial. Conte com a gente, a Padaria da Cleci, lá em Otávio Rocha, no roteiro Otávio Rocha, Vila Colonial. E estamos começando mais um episódio e hoje estou aqui com a Ananda. Ananda, seja muito bem-vinda, que bom te receber aqui no programa Visão de Negócios, uma parceria entre a Capricho Estúdio Criativo e o jornal O Florense. Estamos aqui nesse programa, já estamos numa nova temporada e é muito bom te receber para falar de um tema tão importante que é a educação dos filhos, né? Então, Ananda, conta para nós, né? Da onde tu vens, quem tu é, se apresenta. É um prazer te receber aqui no estúdio do Jornal Florense. Obrigada, né, pela acolhida. Então, eu sou educadora parental, né? Hoje eu oriento pais e mães na questão da educação dos filhos. Auxilio com os desafios de comportamento, quando os pais não conseguem lidar, a questão das telas hoje em dia, né? Então, eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos e eu, depois que eu casei, né? Já fazem 11 anos que eu sou casada. Eu tive meu filho, era um sonho ser mãe. E eu acredito, assim, que depois que eu fui mãe, né? Eu me senti plena, assim, foi uma realização muito, muito grande. E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito os momentos em família, né? Eu acho que o que a gente leva dessa vida são as experiências que a gente tem ao lado das pessoas que a gente ama. Maravilha. A Ananda, né, fez uma virada de chave na vida, né? Saiu do mundo corporativo, hoje é empreendedora, está empreendendo e justamente numa área que tu dá para ver nos teus olhos, né, no teu brilho no olho, o quanto tu gosta dessa área. Então, quem é essa Ananda que fez essa virada de chave, que foi para essa área, que fez essa virada na vida, casada, né, mãe? Conta para nós o que tem ali na essência dessa mulher que está aqui conosco hoje. Então, depois que eu fui mãe, e eu sempre dei muita importância para todas as áreas da minha vida, seja profissional, seja pessoal, mas depois que eu fui mãe, eu acredito que eu levei isso como uma prioridade para mim. E, assim, as crianças, até os 2 anos, elas precisam muito dos adultos para poderem ter as suas necessidades atendidas, né? Elas ainda não falam direito, não conseguem se expressar. Mas depois dos 2 anos, geralmente, as crianças começam a colocar as suas vontades, elas veem que elas têm voz, né? E elas começam a dizer não para algumas coisas, e aí começam os desafios. E foi nesse momento que eu me senti desafiada, né, na maternidade, e que eu pensei, eu preciso estudar, porque eu não conseguia lidar com meu filho da maneira que eu queria. Porque eu sempre pensei, não, eu quero ser uma mãe que acolhe, eu quero ser uma mãe que dialoga, né? Então, eu senti nessa fase que eu precisava estudar e entender mais sobre a infância, porque eu queria ser uma mãe melhor para o meu filho, né? Então, foi aí que eu comecei a me interessar pelo comportamento infantil e comecei a estudar e estudo até hoje. Que bacana. E olha só, surgiu uma ideia de empreender, né? Surgiu justamente de uma necessidade sua, né? Você quis melhorar nisso, quis fazer acontecer.
de uma certa forma também uma autocobrança da mãe, né? Porque toda mãe nasce uma autocobrança, né? Sim. Então acho que tem muito isso, né? Se você quiser até falar para nós um pouquinho dessa autocobrança que os pais se fazem também, né? Tem até aquela música Pais e Filhos do Legião Urbana, que eu acho muito bacana aquela música, justamente que fala um pouco dessa relação dos pais com os filhos e do quanto os pais se culpam muitas vezes por não conseguir cumprir determinada função. Nesta caminhada que tu fez esse conhecimento, que tu estudou, tu já se sentiu assim? Já se cobrou muito? Conta um pouquinho para nós, como foi esse sentimento lá para ti? Sim, eu acho que a culpa faz parte, né, da maternidade, da paternidade também, mas hoje não me culpo mais tanto, porque eu sei que eu estou tentando fazer o meu melhor, né? E a gente precisa trabalhar isso. Então, eu sei que eu dedico o tempo que eu consigo para o meu filho, e quando eu estou com ele, eu consigo agir da melhor forma, né? Então, eu acho que a gente precisa ir atrás do que a gente acha que é importante para os nossos filhos e tentar dar o nosso melhor. Que daí a culpa ela vai um pouquinho embora, porque daí a gente pensa, não, mas eu estou fazendo de tudo. Eu estou buscando conhecimento, eu errei hoje, vou tentar melhorar amanhã, né? Então, eu acho que ter um pouquinho dessa autocobrança é bom. De maneira exagerada, não. Mas eu acho que faz parte. Maravilha. Tudo que é exagerado é ruim, né, Ananda? E aproveito para justamente essa questão da tua transição. Faz muito tempo que tu fez, faz pouco tempo. Quantos anos o Nicolas tem? Nicolas, né? O Nicolas, ele tem 7 anos. 7 anos. Na verdade, vai fazer 8 anos semana que vem. E faz tempo que tu fez essa mudança de carreira? Eu acho que vai fazer quase 2 anos. Foi em abril, não do ano passado, do outro. Então vai fazer 2 anos, ano que vem, em abril, que eu fiz essa transição de carreira. Maravilha. E você veio do mundo corporativo, né, da área de recursos humanos. Então, conta para nós como foi essa transição, né? Bom, tu já relatou o porquê da escolha, mas como foi fazer a transição? Foi fácil, foi difícil? Ainda mais com todas as questões ali com o seu filho e tudo mais. Como é que foi essa transição? Então, foi uma decisão bem difícil, né? Porque a maior parte da minha carreira eu trabalhei mesmo com recursos humanos. E eu já trabalhava com pessoas, né? Ali no finalzinho eu trabalhei um pouco na área financeira, mas daí depois que o meu filho nasceu eu vi que eu queria poder ajudar outras famílias, porque eu comecei a estudar, fiz um curso ali, fiz outro, e eu via que eu tinha esse conhecimento que eu podia passar para as outras famílias e eu sentia necessidade disso. Eu via assim ao meu redor, mas essa mãe está fazendo isso, não, mas ela pode fazer assim, que vai, né? Então as minhas amigas também me pediam, Ananda, como é que tu faz, né? Nesse desafio, faço tal coisa, para mim deu certo e tal. Então eu via que isso era necessário, né? E que eu não podia deixar esse conhecimento só para mim, né? Eu vi isso como um propósito, assim, sabe? Então, eu disse, não, eu preciso passar esse conhecimento adiante e ajudar outras famílias, né? Para que essas crianças tenham uma vida melhor, mais saudável. E, então, foi dessa forma. E é bacana porque a gente vê que é quase um padrão, né, Ananda? Toda ideia, uma nova ideia, um novo empreendimento nasce de um propósito, né? Nasce de uma... Há 2 semanas atrás nós entrevistamos o Fabiano Feltrin aqui no podcast e ele trouxe um insight bem bacana que está no Instagram, inclusive, que ele fala sobre o gostar, né? Ele falou justamente isso, assim, que eu até no início da conversa falei para ele, Fabiano, eu tô nesse negócio porque eu gosto, né? Eu gosto do podcast, da comunicação, da criação. E aí ele falou, então já deu certo, né? Já deu certo porque a primeira coisa para dar certo é quando a gente gosta do que faz e quando tem um sentido, né? E claro que no meio do caminho, o negócio, o empreendimento, a ideia, ela exige que a gente mude de rota às vezes, contorne, faça novos caminhos. E sempre no começo gera aquela insegurança, aquela dúvida, né? Como que foi para ti quando tu tomou essa decisão? Teve algum medo? Teve alguma insegurança? Como é que foi a questão familiar? Conta um pouquinho para nós. Tive medo, tive insegurança.
Mas assim, quando a gente tem medo, a gente precisa ir com medo mesmo. Porque o medo não vai sumir. Isso é coragem, né? Isso é coragem. Isso aí. A gente precisa ter essa coragem. Porque se a gente não enfrentar, o medo vai continuar ali. Então eu pensei, eu vou com medo mesmo. E vai, né? Dar tudo certo e também seja o que Deus quiser. E assim, tive apoio da minha família, com certeza. Sem o apoio do meu marido, do meu pai, minha mãe, eu não teria conseguido, né? Porque a gente precisa de incentivo, né? Foi uma decisão difícil, mas eu não me arrependo. Eu acho que eu estou na profissão certa. Eu faço, que nem tu falou, eu faço o meu trabalho com brilho nos olhos, né? Eu sei que é muito importante eu poder ajudar as famílias. E eu acho que eu também estou dando um exemplo para o meu filho, sabe? Porque que a gente precisa ir atrás dos nossos sonhos. Minha vida não está legal, não estou mais motivada. O que eu quero fazer? Vamos parar, pensar, né? Se conhecer, olhar para dentro e dizer, não, a partir de agora, então eu quero fazer isso. Vamos lá, né? Ter coragem e seguir em frente. Então, eu acho que isso também foi bom por o exemplo que eu dei pro meu filho. Com certeza. E ele já te enxerga assim, certamente, né? E eu aproveito que você traz o filho no momento, nesses 7 anos que ele já está crescendo, está amadurecendo, certamente sempre há desafios, né? Dificuldades. E você também, como empreendedora, nesses 2 anos também certamente enfrentou alguma dificuldade. Tem alguma dificuldade, algum momento difícil, algo que você superou, que consegue sentar nessa mesa hoje e dizer, puxa, eu passei por isso e deu tudo certo, né? Consegue destacar para nós algum momento assim que te moldou para chegar até aqui? Um momento especial que me moldou a chegar até aqui. Eu acho que ver a evolução do meu filho, né, do como ele era para como ele está hoje. Porque a criança, ela nasce zerada, né? A gente vai moldando ela, a gente vai educando. É conforme o nosso exemplo, a nossa educação, que ela vai progredindo e melhorando. E quando tu ensina algumas coisas, valores, né? Empatia, enfim, determinados valores, e tu vê a criança, com o passar do tempo, agindo daquela maneira que tu ensinou, porque logo que tu ensina, parece que ela não aprende nada. Mas com o passar do tempo, tu vê ele crescendo, vê ele amadurecendo, vê ele sendo essa pessoa que tu tá ensinando ali todo dia, que tu tá moldando ela e ajudando ela a ser melhor, a ter valores, a ter autoestima, a ter autoconfiança. Então, isso para mim é tudo, assim, é a maior recompensa que eu posso ter. Porque o que a gente mais quer nesse mundo é que os nossos filhos sejam felizes. Se pedir para qualquer mãe, qualquer pai, é isso que eles vão ter a dizer, né? E o que a gente tem que fazer, né, para eles serem felizes? Então, quando a gente consegue estar junto, estar presente, para poder dar essa educação e ver as nossas crianças evoluindo e crescendo e serem pessoas do bem, isso para mim é o melhor, não tem preço. E quando tu fala do filho, né, justamente quando tu traz essa questão da relação mãe e filho, pai e filho, eu vou aproveitar esse gancho para te perguntar, para tu falar ainda mais sobre o teu filho. Quais os momentos mais especiais assim tu conseguiu até hoje vivenciar com o teu filho, assim, que tu se recorda, que tu tem em mente, que tu hoje olha para aquele momento e vê quanto ele lembra, quanto ele gosta? O que mais de especial assim foi feito com ele? Com essa minha transição de carreira, tá? Eu pude ficar com meu filho de manhã e trabalhar à tarde, né? E eu pude fazer os meus horários, né? O empreendedorismo não é fácil. Mas, nesse momento, eu optei por isso porque eu queria ficar mais tempo com ele, né? Então, para mim, os melhores momentos é de manhã, né? Quando a gente tá só eu e ele, que eu sei que é corrido também, né? Ficar em casa tem várias coisas que a gente precisa fazer. Enfim, ele tem tema, ele quer brincar, ele tem a questão que ele quer ficar na tela, tem a questão também que eu preciso fazer as minhas coisas, às vezes tem coisas de trabalho, né? Então, mas assim, para mim, os momentos de manhã com ele, ajudar ele, brincar com ele um pouco quando ele quer,
isso para mim não tem preço, porque eu sei que ele pode dormir até a hora que ele quiser, ele está sendo criança, ele pode ser criança, eu posso acompanhar ele nas atividades extras que ele tem, enfim, né? Então, eu acho que esses são os melhores momentos, assim, que eu acho que é o que ele vai levar, né, para a vida dele, enfim, esses momentos só eu e ele. E eu me identifico muito contigo, Ananda, porque quando a gente é muito da família, eu vejo o empreendedorismo como talvez o caminho mais árduo, mas o mais compensador por vários fatores. E o principal é justamente a liberdade do tempo, né? A gente escolher o tempo que quer trabalhar e o tempo que quer estar com filhos, com esposa, com esposo. Então acho que isso também traz uma satisfação, além do nosso negócio trazer a satisfação do propósito, conseguir focar na família, né? Conseguir olhar para a família de uma forma diferente, a gente consegue se sentir melhor, né? Pelo menos é assim que eu me sinto quando a gente consegue estar mais tempo, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho, por exemplo, todo no computador, todo no note, no celular, e que bom, porque a gente consegue fazer muitas vezes de qualquer lugar, né? E aí pode fazer em casa com o filho, pode fazer em casa nos lugares, então isso é muito, muito legal. Esse valor da família, acho que eu vejo que está muito presente em ti também, e até pelo teu negócio ser um negócio da família, né? Ser um negócio focado nas famílias. E eu aproveito para a gente partir para o nosso segundo bloco, né? Já que a gente já falou de ti, para a gente falar agora um pouquinho mais sobre esse teu trabalho, né? Justamente a gente falar um pouquinho de disciplina, de educação consciente, de toda essa parte da educação dos filhos. Como tu tens esse conhecimento, então eu te convido para compartilhar certamente ele conosco, né? Eu até aqui olhei que você é especialista em disciplina positiva, né? Pela PDA nos Estados Unidos, isso? Formação integral, com a Betty Rodrigues, pós em neurociência infantil pela PUC. O que é essas áreas, né? O que esses estudos, cada um deles acrescentou assim para a tua atuação hoje na área de educação parental? Então, a disciplina positiva, né? Ela é uma abordagem que ela foca na firmeza e na gentileza ao mesmo tempo, tá? Então, que a gente possa educar os nossos filhos dando limites, mas com respeito também, tá? E ela tem muitas ferramentas que a gente pode usar no dia a dia, né? Então, a disciplina positiva foca nisso. A formação em educação parental, eu aprendi muito sobre como atender os pais, como orientar as famílias com relação a essas novas maneiras que a gente tem de educar, né? Enfim, aprendi também sobre vários assuntos relacionados à paz, né? A parentalidade. E a questão da neurociência infantil. Toda a questão do cérebro, né, infantil que influencia na infância para a nossa vida adulta, né? Então, a questão ali do 0 aos 6 anos, a criança tem a maior quantidade de sinapses da vida, né? Quando o cérebro está mais em atividade. Então, tudo que ela aprende ali, ela realmente vai levar para toda a vida. Então, seria sobre isso. Maravilha. E eu aproveito esse gancho para te perguntar da questão da disciplina positiva. O que é essa disciplina positiva e, principalmente, o que não é disciplina positiva? Sim. Conta para nós. Então, a disciplina positiva, ela é baseada na teoria do Alfred Adler, tá? Que há mais de 100 anos fez essa teoria. Ele era filósofo e psiquiatra. Então, o que ele dizia? Que todo ser humano possui duas necessidades básicas, que é se sentir aceito e importante, tá? A Jane Nelson, que é a autora da série dos livros da Disciplina Positiva, em 1981, ela publicou o primeiro livro, tá? E esse livro, ele virou um best-seller e ele foi traduzido por mais de 80 línguas. Então, ele está distribuído por inúmeros países, tá? Certo. Essa abordagem, o que ela inclui? Focar nas habilidades de vida da criança, tá? A questão de
cooperação, autonomia, incentivar a resolução de problemas. Então, é isso que a disciplina positiva trabalha, tá? A questão de ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? E encontrar um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade, tá? O que a disciplina positiva não é? Ela não é permissiva. Ela não vai te incentivar a deixar a criança fazer tudo o que ela quer, tá? Ela é uma disciplina que foca na questão de acolher a criança, mas também dizer não quando tem que dizer não. E, enfim, dar limites, né? Porque a criança, ela precisa saber por onde que ela tem que ir. São os pais que têm que dizer, não, aqui tu não pode ir, que aqui tu vai se machucar, aqui também não vai dar. Então, a disciplina positiva, ela foca muito nisso. Na questão da gente acolher a criança, mas também dizer não quando tem que dizer não e dar limites que são necessários. Perfeito. Eu acho que esse é o principal desafio do nosso dia a dia, né? A gente percebe, eu costumo chamar de efeito gangorra, Nanda, é uma teoria louca da minha cabeça, mas é, porque o que acontece lá atrás, e eu vim dessa educação, tá? O pai e a mãe eram muito rígidos, né? Era tudo muito regrado. E o que eu percebo? O meu pai, ele tinha muita essa rigidez, tudo era limite, tudo era regra, tudo era racional, tudo muito racional. E quando eu cresci, eu percebi muitos efeitos colaterais por causa disso, né? Muitos medos inconscientes, muitas travas por causa dessa rigidez. Claro que isso me deu, sim, coragem, determinação, uma certa disciplina, porque tinha aquela coisa que tinha que seguir, aquela rigidez. Ele me educou desta forma e muitas vezes eu chegava lá com uma nota 10 em casa, né, numa prova, e além dele dar os parabéns, ele dizia, tá melhorando. Tá melhorando, tá indo, né? E aí eu dizia, puxa vida, mas nunca tá bom, né, cara? Como é que pode? Não? E aí o que acontece? Isso me fez crescer uma pessoa com muita autocobrança, né? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade de olhar tudo ao meu redor e ver que, ok, tá nota 8, tá nota 9, talvez não esteja um 10, mas tá um 8, tá um 9, tá legal, tá prosperando, né? E aí eu tô aqui me cobrando porque não tenho 10, né? E tá ali aquela lembrança, né? Que tá ali no meu inconsciente. Então esse é o efeito colateral que eu costumo dizer, né? E aí a gente vem para 2025, na educação mais de boa, e eu percebo muitos pais assim, conversando muito com os filhos, deixando eles muito à vontade, né? Negociando muitas vezes com eles coisas que, no meu ponto de vista, que vim de uma educação totalmente rígida, eu olho para aquilo e digo, caramba, tá certo isso, né? Como é que a gente faz, né, para equilibrar isso? Conta para nós. Então, a gente veio de uma educação mais autoritária, né? Então, eu percebo a mesma coisa que tu, né? Hoje em dia, o maior desafio que eu sinto, assim, nas famílias é que os pais que vieram dessa educação autoritária querem ser completamente diferente com os filhos, né? Foi ruim isso pra mim, né? Às vezes não enxergam o lado bom que nem tu tá enxergando também, que existia o lado bom, né? Também. E eles querem deixar o filho fazer tudo, né? Que nem tu falou. É muita negociação, Então, isso também é ruim, né? Ir para o lado da permissividade só também é ruim. Só que a gente precisa encontrar um equilíbrio, tá? Algumas coisas lá da educação autoritária a gente até precisa resgatar, sabe? Que é essa questão dos limites. Mas também, dando o teu exemplo, né? Nossa, parabéns, filho, né? Eu vi que tu se esforçou. Tu tá melhorando cada dia mais. Vamos lá, né? Tô muito feliz que tu conseguiu alcançar essa nota. É do teu esforço, parabéns. Então, a gente precisa, nesse exemplo, cito de novo, dizer pra criança, sim, tu tem que estudar, né? Tu tem que tirar uma nota boa. É importante pra tua vida. Mas também, se a criança for bem, né? Na escola, enfim, elogiar, acolher, né? Então, muitas vezes, os pais também acham que
acolher a criança é mimar, né? E não é, né? Então, a gente tem os momentos que a gente tem que acolher e os momentos que a gente tem que ter dar esses limites, né? E a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Só que eu vou te dizer assim, para a gente ter isso fresco na nossa cabeça, para a gente poder saber como agir, os pais precisam se interessar pela infância. Precisam ir atrás de conteúdo, precisam estudar, porque assim, nós estudamos muito para nossa profissão, né? E quando a gente tem um filho, a gente estuda para ser pai e mãe? Pois né? Então, sim, eu quero aprender como ser com meu filho um pai melhor, uma mãe melhor, mas tu tem que se interessar por aquilo, né? Hoje em dia a gente tem tantos programas, né, podcast, conteúdo na internet que a gente encontre, né, um profissional bom. Existem muitos profissionais bons, conteúdo bons na internet, para a gente poder ter isso na nossa cabeça fresco, sabe? Porque daí tu vai alimentando isso, tu vai conseguindo ter esse equilíbrio. Porque lá na época dos nossos pais, eles não tinham esse conhecimento, né? E hoje a gente tem muito acesso ao conhecimento. Então, a gente precisa aproveitar isso, sabe? Para o bem dos nossos filhos. Então, eu acredito que é sobre isso. Assim, os pais precisam se interessar, né? E quando não tá bem, procurar ajuda. A gente tem profissionais, né? Pertinho aqui de nós que conseguem nos ajudar. Então, acredito que seria assim. E dessa forma que tu traz, me faz lembrar de uma frase muito boa, que existe uma grande diferença entre ter filhos e ser pai e ser mãe, né? Então, uma vez, até eu dei um exemplo que eu falei assim, que a gente quer ter muitas coisas na vida, né? A gente quer ter uma esposa dos sonhos, um esposo dos sonhos, um filho dos sonhos, né? A gente quer ter, né? Mas será que a gente está disposto a ser muitas vezes, né? E eu vejo muito que a questão dos pais é muito sobre isso. A gente sonha às vezes em ser pai, em ser mãe. A gente quer ter filhos, mas em ser o pai, ser a mãe presente é um desafio. E eu digo mais, nós temos a criança, o que a gente nota também, Ananda, é que ela é muito 50-50, me parece, né? 50% do pai, 50% da mãe, ou às vezes 40-40, um pouco 20% dos avós, né? Eu tenho um irmão meu que é muito parecido com o tio dele também, alguns comportamentos, então ele tem uns 10% do tio, e vai somando essas coisas da família, né? Então, qual que é a importância de nós, como pais, como mães, né? Como adultos, cuidarmos também dos nossos comportamentos, das nossas ações, para refletir nas crianças, né? Qual é a importância? Conta para nós um pouquinho. Então, assim, antes de ter filhos, como é que a gente é? A gente faz, né? É muito fazer, né? E quando a gente tem filhos, o que a gente tem que... O que é nos obrigado a ser? Eu vou ser mãe, eu vou ser pai. E daí a gente precisa o quê? Olhar para nós, o meu comportamento. Porque a criança reflete o comportamento do pai e da mãe. Ela é reflexo. Então, com certeza, quando a gente é pai e mãe, a gente olha para dentro, a gente olha para nós. E daí para muitas pessoas é difícil. Pessoas que nunca pararam para observar um comportamento seu, para pensar por que eu ajo dessa forma. Quando a gente tem filhos, tudo isso vem à tona. Muitas feridas que a gente tem, né? Coisas que a gente traz lá da nossa infância, vem à tona agora. Quando meu filho me desafia com algum comportamento, aonde que eu busco? Como eu fui tratada lá na minha infância. Esse é o primeiro... A primeira imagem, né, de reação que eu tenho é como eu fui tratada. Então, por isso que se, digamos assim, dependendo da criança, né, dependendo a mãe, teve uma educação muito rígida, ela vai ser assim com o filho dela também. Então, se ela não quiser ser assim, o que ela tem que fazer? Ela tem que olhar para dentro, né? Então, eu acho que é uma questão primordial. Porque tu vai ter filhos, tu vai ter que olhar para ti. Porque daí, a partir daquele momento, tu vai ser
pai e mãe daquela criança. E tu vai ter que melhorar o seu comportamento para poder ter um melhor comportamento com a sua criança, porque senão tu vai despejar o que tu tem lá dentro no teu filho, né? E daí isso vai refletir no comportamento da criança contigo e com toda a família. Ananda, aproveita esse gancho para te fazer uma pergunta meio fora da curva, tá? Se tu me permite. Mas me gerou essa curiosidade porque eu vejo muito, juntando isso que tu falou, de a gente se melhorar, buscar se melhorar, com o que a gente falou antes da autocobrança. Como o pai e a mãe saber que estão no caminho certo? Né? Porque muitas vezes eu vejo, principalmente a mãe, né? Eu vejo muito mais a mãe fazer isso do que o pai. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a mãe tá ali dando melhor, fazendo melhor, e aí vem lá o filho e questiona. Vem lá o filho e grita, vem lá o filho e tem um comportamento que te desafia, como você mesma trouxe. E aí a mãe começa a se questionar. Ela se questionar, será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Porque meu filho não... eu faço tudo pra ele, eu faço todas as coisas pra ele, e ele ainda assim tá dizendo que eu não faço, tá me culpando, tá, né, me colocando lá pra baixo. Como é que ela pode lidar nessa situação? O que ela faz e como saber se ela tá no caminho certo? Tem que observar o contexto. Nenhuma criança tem um mau comportamento por nada. Todas as crianças, quando elas têm um desafio de comportamento, existe uma necessidade lá atrás que não está sendo atendida. Né? Isso eu trabalho muito com os pais, quando eu atendo os pais. Então, uma criança que faz muita birra. Um exemplo. Birra demais. Todos os dias chora muito, se joga no chão, ou quase todo dia é assim, não dorme direito. Alguma coisa tem. Não quer ir dormir, não quer ir para a escola, tudo isso, né? Alguma necessidade dela não está sendo atendida. Né? E a criança, ela não sabe falar. Eu tô assim por causa que não tô tendo atenção dos meus pais. Um exemplo. Ela não vai falar isso. Ela vai refletir no comportamento. Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai bater. Então, sempre que existir uma situação assim, precisa ser analisado o contexto. Né? Por isso que quando eu atendo os pais, eu faço uma investigação da rotina, tudo o que está acontecendo na vida dessa criança, para poder ver qual é essa necessidade que não está sendo atendida. Aí a gente consegue identificar. Se meu filho, um exemplo, se meu filho vem e me diz, mãe, eu não estou feliz, que chata que tu é, ou não quero fazer isso, eu logo penso, tem alguma coisa aí, vamos ver o que aconteceu antes, vamos ver como é que foi ontem, o que ele assistiu na TV, com quem que ele falou ontem, se aconteceu alguma coisa na escola, tem alguma coisa ali, sabe? Porque às vezes nem é contigo, nem é com a mãe, sabe? Nem é com o pai. É alguma coisa que está acontecendo ali que ele não está conseguindo administrar, né? A criança não é que nem um adulto. Ela não tem o cérebro formado, então ela não vai conseguir te falar... mãe, eu tô triste por causa disso, disso e disso, eu não tô conseguindo lidar com essa emoção. Então, é por isso que a gente tem que investigar todo o contexto. Muito bem, Ananda. E diante disso, conta para nós, assim, qual que é o maior mito que existe, assim, sobre educação infantil, educação dos filhos, assim, aquele que tu lembrar agora nesse momento? Então, um mito que eu vejo em algumas famílias é a questão, assim... se eu acolher muito, vai ficar mimado. Né? Não posso fazer isso, vai dar muita barda. As pessoas falam, né? Eu acho que isso é um mito. Porque a gente precisa, sim, acolher, né? E, assim, a questão do castigo também, né? Tem muita gente que pratica ainda castigo. O castigo não leva a lugar nenhum, não ensina a criança absolutamente nada, né? E... ela não vai processar como a gente processa uma punição. Porque o que ela vai sentir naquele momento? Meu pai não me ama, eu faço tudo errado mesmo, eu não consigo fazer nada direito. Então, ao invés de um castigo, vale muito mais uma conversa, sabe? Conversar, explicar, poder dizer quais foram as consequências daquilo que a criança fez, sabe? Do que... uma punição,
né? Então, eu acho que hoje essa questão ali tem alguns pais que não querem acolher as crianças, que acham que, se jogou no chão, tá chorando numa birra, né? Um exemplo. Imagina se eu vou lá dar um abraço. Imagina que eu vou lá acolher. Não, vou estragar essa criança. Deixa ela lá fazendo esse fiasco aí, onde é que já se viu, né? Não, aí se tu for estudar, se tu for aprender, né? A questão da birra, a criança tá tendo ali uma explosão emocional. Ela não tá conseguindo lidar com aquilo naquele momento. Para ela, tá sendo muito difícil escutar o primeiro não, os primeiros nãos, né? Sim. Então, a gente precisa acolher, né? E conversar com a criança e, né, tentar resolver a situação assim da melhor forma. Sim, e eu vejo que é muito o desafio, né, principal também, tem vários, né, mas esse do conversar, né, a gente mesmo como adulto às vezes, e eu acho que aqui vai um processo de ficar maduro, de amadurecimento nosso, né, que às vezes a gente tá meio brabo, meio chateado e às vezes não consegue expressar. E agora tu falou disso da criança, me lembrou muito, assim, das vezes a gente mesmo estar assim e tu vê, tem essa relação, né, de talvez a gente estar ali num processo de amadurecimento, não estar conseguindo expressar ainda, porque acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a se comunicar, a falar de uma forma tranquila o que a gente está sentindo e o que a gente precisa, qual é a necessidade, né? E às vezes a gente tá ali numa birra, de mau humor, né? Acordou com a batata toda, que diz, tem uns ditados que diz, né? E às vezes a gente não sabe o porquê, e aí tem alguma coisa que aconteceu, algumas coisas que às vezes a gente acha que não dá bola, mas dá, né? Que a gente não sentiu, mas sente, fica tudo no inconsciente. E por que eu fiz esse gancho? Tem muita coisa na criança que fica no inconsciente, né, Ananda? Tipo, muita coisa mesmo. E quando a gente cresce, a gente vai descobrir depois lá nas terapias, no trabalho, né? A gente começa a trabalhar, começa a se desafiar no mundo e começa a perceber quanta coisa tem no inconsciente, quantos medos, como eu mesmo trouxe antes da autocobrança. Claro que isso, a gente, como você falou, a gente faz o nosso melhor, né, como pais, e aí os filhos mais tarde talvez façam aquela série This Is Us, né? Ela é muito sensacional por causa disso, né? Tem muita coisinha ali, né? O pai criando memórias que depois eles levam para a vida toda e reproduzem. Como é que a gente faz isso, né, Ananda? Como é que a gente consegue plantar essas sementes no inconsciente boas, né? Porque às vezes a criança nem vai se tocar na hora que é uma coisa que a gente está criando para longo prazo. Mas lá na frente ela se recorda. Então, como é que a gente faz para plantar essas coisas a longo prazo e para não plantar outras também a longo prazo, né? A questão da rotina, né, em família, eu sempre indico para as famílias que quando a gente organiza os nossos horários, a gente consegue incluir coisas que a gente nem imaginava que podia incluir, né? E algo que precisa ser incluído é tempo de qualidade com as crianças. Então, essa é uma maneira de plantar essas sementinhas, né? Na série This Is Us, a questão ali do pai, né? Sempre muito presente. Quais são as maiores memórias que eles têm? Os momentos de brincadeira, que eles brincavam, né? Que eles comiam a tal da pizza. Enfim, várias coisas que aparecem na série, que é maravilhosa. Indico para todos os pais assistirem. Então, assim, incluindo esses 10 a 15 minutos, né? Os estudos dizem 10 a 15 minutos do nosso dia, brincando com a criança, tá? Sem telas, sem outras distrações, mas tendo um tempo de qualidade de verdade com a criança e fazendo alguma coisa que ela gosta, né? Pedir para ela, filha, o que tu gosta de fazer? O que tu quer brincar comigo agora? Esses são os momentos que eles mais levam para a vida. A questão ali do brincar, porque para eles, o mundo deles é brincar, né? Os brinquedos são as coisas mais valiosas que eles têm, né? Então, para eles, tu entrar no mundo deles fica na memória certamente. Então, esses são os momentos que eu acredito que são os mais importantes para uma criança. E o que eu mais lembro da minha infância?
A minha infância também foi uma infância mais com mais rigidez e tal, mas os melhores momentos que eu lembro são as viagens em família, porque lá estava todo mundo descontraído, lá minha mãe não tinha todas as obrigações que ela tinha, então a gente podia, né, se divertir. Essas são as melhores memórias que eu tenho, né, falando de mim. Então acredito que é dessa forma. E assim, quando a gente inclui na rotina, os pais conseguem, sabe, ter esses momentos com as crianças. E quando eles vêm até mim, eu explico da importância, né, de ter esses minutos de tempo de qualidade. Aí eles conseguem fazer e eles veem como as crianças melhoram também o comportamento. Eu aproveito para a gente encerrar esse bloco que a gente está falando do teu conhecimento, dos teus insights, para fazer uma pergunta justamente dessa relação aqui no canal, no podcast, quando a gente fala de visão de negócios e quando a gente entrevista os empreendedores, você mesma trouxe isso, né? Do olhar para a família, do olhar para os negócios, de tu olhar para um negócio também pensando na família e também pensando no teu propósito. É uma junção de coisas, né? Por isso que eu acho esse tema fantástico e eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que ele realmente faz a gente refletir muito sobre a gente mesmo, sobre o que a gente quer fazer, o que gosta de fazer e por quem a gente quer fazer, né? E é muito assim, quem tem esse lema da família e quer empreender, muitas vezes pensa em gerar mais resultados, gerar mais dinheiro, talvez, para atender a família, para suprir necessidades da família, para dar melhores condições para a família. E aí, às vezes, a gente se preocupa, né, Ananda, em suprir essa questão dos filhos com um monte de coisas materiais, com o dinheiro, com os brinquedos, né? E eu me recordo de uma memória que eu tenho com meu irmão mais novo, né, que hoje ele tem 10 anos, né? Quando ele tinha de 3 a 4 anos, nós não tínhamos uma condição muito favorável e ele não tinha nenhum brinquedo, né? Nenhum brinquedo. Mas a gente sempre brincava muito, né? A gente sempre brincava e ele sempre chegava para mim e ele pedia para brincar. E o brincar dele era pegar ele, jogar pra cima, fazer palhaçada, fazer careta. Esse era o brincar dele, era uma descontração, né? E ele pouco conheceu brinquedos na vida dele, né? Realmente ele tem poucos. Mas ele conheceu essa coisa de brincar, de satisfazer. Então, gostaria que tu falasse nesse fechamento desse bloco, essa relação do dinheiro, do bem material com as crianças, se é possível, se tem como e como a gente pode fazer para também satisfazê-las com o nosso carinho, com a nossa atenção, com a nossa criatividade, né? Como tu falou da viagem, né? A viagem é legal, viajar e tal, ela exige um recurso, ela exige uma organização financeira, mas além disso, né? Fora do financeiro, só com o nosso amor e com o nosso coração, o que a gente pode fazer pelos nossos filhos? Então, as crianças gostam do simples. Meu filho tá lá com um monte de brinquedos e o que ele mais brinca é fazer uma estradinha, ele compra na papelaria os papéis, ele vai lá e faz uma estrada, ele monta um aeroporto. Isso eu vejo ele brincando muito mais dessa forma do que com os brinquedos em si, tá? O que a gente pode fazer pelos nossos filhos, com certeza não tem nada a ver com viagens mirabolantes, caríssimas. Assim, um programa em família todo final de semana, tá? Seja ir tomar um sorvete, seja fazer um piquenique na praça, isso conecta. Deixa as crianças se sentirem pertencentes àquela família, sabe? Domingo de noite é o dia de fazer uma refeição em família. É o dia que a gente monta uma pizza. E isso deixa memórias, né, incríveis. Dá pra ver mesmo pela série, né? Uhum. Não tinha nada de muito mirabolante, nada demais. Era um momento simples, né? Então, é isso. Todo final de semana, um encontro de toda a família, sabe? Isso vai fazer com que a criança tenha memórias, né? E vai fazer com que a criança se sinta amada e pertencente. Então, ela vai se sentir conectada num grupo. Ela vai se sentir que ela tem confiança ali. Então, que ela vai poder confiar no pai, que ela vai poder confiar na mãe.
E coisas simples, né? Uma refeição em família, um passeio na praça, que isso não vai ter custo nenhum, né? Qualquer pessoa pode fazer. Então, com certeza, essas coisas simples conectam muito mais do que talvez uma viagem, né? Que a gente faça e que a gente fique o tempo inteiro no celular, né? Nem fica ali brincando com o filho. Fica no celular, postando. Então, para a gente refletir, né? Que o simples funciona. Eu acho muito legal. A gente tá reassistindo, inclusive, a série, porque ela é fantástica. E a gente... Eu gosto muito daquela parte da ação de graças, né? Que criou uma memória para sempre. Que aí eles estavam lá perdidos, lá numa cabana, lá no meio do nada, sem aquecedor, sem coisa para fazer. Aí ele achou um fogo, assou lá um marshmallow, acho que era, que ele um biscoito, não sei o que ele botou lá. Botou um chapéu, começou a fazer palhaçada e aquilo marca para a vida toda, né? O simples acho que vem muito dali, né? Isso aí. Ananda, muito bacana o teu conhecimento, né? Contribuiu com certeza demais aqui com o nosso podcast, principalmente porque o empreendedor, o líder, todos que têm esse propósito, esse sonho, certamente também temos a questão da família, a questão dos filhos, que é uma parte fundamental, é a base de todo e qualquer negócio, toda e qualquer coisa que a gente for criar na vida, né? E agora eu quero falar do teu negócio. Como você realmente ajuda as famílias, né? Como é o teu trabalho? Então, tu demonstrou aqui para nós um conhecimento fantástico. Parabéns pelo teu conhecimento. E agora eu queria te perguntar, assim, como é o teu trabalho? Quem mais te procura hoje, assim, né? Diante desse teu trabalho? Mãe de primeira viagem, pais separados? Tem alguém mais que procura? Ou o público é diversificado? Conta um pouquinho para nós desse público-alvo que tu atende hoje. Então, quem mais me procura, né, são mães, mas eu atendo pais de crianças de 0 a 12 anos, tá? Essa é a minha especialidade. Então, a maioria são mães, mas eu vejo os pais vindo também, alguns pais vindo junto, tá? Muitas mães dizendo, não, eu quero trazer meu marido, né, também. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Que os pais estejam também preocupados com a educação, né? É dever dos pais também, né? Não é só a mulher, não é só a mãe que precisa educar, o pai também. Precisa estar presente, né? A presença do pai é muito importante também. E é isso, assim. Eu acredito que a maior parte do meu público seja esse. E atendo a crianças de 0 a 12 anos. E conta para nós, assim, que forma que é o teu trabalho, né? Até anotei aqui a estrutura, serviços, né? Como é que tu faz consultoria, acompanhamento, treinamentos, como é que funciona, assim, o teu trabalho na prática, como é que tu faz? Hoje, então, eu atendo de forma individual, né? Cada família, e ajudo com relação à questão específica, né? De cada pai, de cada mãe. Então, eu tenho pacotes de atendimento, né? Que eu posso atender tanto presencial quanto online, né? Presencial consigo atender Flores e Caxias. E online, daí pode ser de qualquer lugar do país. Esse ano, eu criei um grupo, né? Entre mães, que foi uma sequência de 6 aulas e 6 encontros que eu dei para essas mamães, que a gente falou sobre acolhimento, né, para as mães, elas muitas vezes se sentirem sozinhas, não tem com quem repartir dores, dúvidas. Então, foram esses encontros com elas, também falando sobre temas de educação, né, infantil, tratei também. E provavelmente ano que vem vai ter a segunda edição daí do Entre Mães, né? E eu vou estar divulgando nas redes. Que legal. E nas redes sociais também eu consigo divulgar meu trabalho, né? Já fiz lives e também já dei masterclass sobre assuntos específicos que eu vou vendo conforme a necessidade do momento. E tem algum caso marcante, assim, Ananda, que tu possa contar, né? Sem dar nomes, claro, mas algum caso que te marcou muito, que tu leva para a vida toda como um case de sucesso, de insucesso, enfim, o que você se sentia à vontade para contar para nós? Sim, tem sim. Um menino, né, por volta de 3, 4 anos,
Ele tinha muitas birras, assim, e chorava muito quase todos os dias. As birras demoravam muito para passar, demorava muito para voltar a si, né, a se acalmar. E o pai e a mãe me procuraram. Eles estavam desesperados, assim, porque a vida deles estava um caos. Eles não tinham mais vontade nem de ficar com o filho, porque era todo dia aquele estresse, né? A mãe não conseguia mais ir no banheiro sozinha, não conseguia tomar banho sozinha, porque o menino estava sempre grudado. Então, eu consegui investigar a rotina deles, conseguimos juntos, né, identificar as necessidades, né, que essa criança tinha, e com base na minha orientação, os pais também fazendo a parte deles, né, porque o meu trabalho é uma parte a família que tem que, né, fazer também o dever de casa. Sim. Então, eles conseguiram, né, mudar toda essa situação, e a criança passou a ter bem menos crises de birra. Eles passaram a ter uma vida muito melhor, a criança conseguiu dormir muito melhor, tiveram mais vida social, que antes eles não conseguiam sair para nada, né? Enfim, a vida da criança e deles melhorou muito. E a criança responde rápido às mudanças de comportamento, né? Então, foi em pouco tempo, a criança conseguiu ficar muito melhor, e a família também. E eu me senti muito realizada de poder ter ajudado e ter melhorado a vida dessa família. E isso faz ter a certeza que está no caminho certo, né? Isso aí. Com certeza. Isso aí. Ananda, para encerrar, hoje você produz conteúdo também, né? Nas redes sociais, ensina os pais, cria cases. Como é que esse foco nas redes também, né? Nós temos um estúdio criativo, né? Então, é bem bacana, porque a gente acredita muito nisso também, né? Que a presença no digital, a presença nas redes faz toda a diferença para o empreendedor, e agora diretamente os empreendedores que nos assistem, nos acompanham. Qual a importância dessa produção de conteúdo? O que isso gera para as tuas redes, né? Esse conteúdo, que imagem que ele passa para clientes, para pessoas que te procuram? Então, hoje a maior vitrine é as redes sociais, né? Não adianta. Todo dia as pessoas vão lá, entram, dão uma olhadinha. Então, não tem como eu ficar fora das redes, né? Eu preciso estar lá. Por quê? Porque a minha profissão de educador parental ainda não é tão conhecida. Então, eu preciso estar divulgando, né? Mostrando o que eu faço, né? Algumas vezes mostrando alguns resultados, depoimentos, enfim. Então, preciso estar lá, sim, para incentivar, né, os pais também a se interessarem pelos assuntos relacionados à infância. Então, às vezes eu faço lives, divulgo masterclass, divulgo meus trabalhos. Então, tô lá, né? Tento também mostrar um pouquinho da minha vida real, que é quando as pessoas mais gostam, né? Mesmo sem expor tanto o meu filho, que eu também gosto de me preservar um pouquinho, né? Não mostrar toda a minha vida, mas um pouco eu mostro, sim, minha vida particular. Até para mostrar que o que eu aprendo, eu faço com o meu filho, né? Legal. O meu trabalho também faz parte da minha vida pessoal. Então, é importante, né? E a gente poder estar divulgando os nossos trabalhos, sim, com certeza, nas redes. Maravilha. Ananda, para encerrar, então, eu quero que você deixe 2 mensagens, tá? Uma mensagem direcionada para os pais, né, que estão ali no desafio, na grande missão de educar os filhos, né? Deixa uma mensagem para eles. E a outra mensagem para os empreendedores, porque você transformou um propósito, uma missão de vida, que é ser mãe, né? Transformou essa missão e esse propósito num propósito ainda maior, que é ajudar outras mães e pais, né? Ajudar todos os pais a alcançar êxito na educação dos filhos, algo tão importante, tão significativo para a nossa sociedade no mundo moderno. Então, para cada um desses públicos, deixa a tua mensagem final. Então, para os pais, né, o que eu posso dizer é que nunca desistam, né, da sua criança. Se vocês estão passando por algum momento difícil, sempre buscar ajuda, né? Procurar se interessar pela infância. Porque nem tudo são fases. Às vezes a gente acha, a criança está agindo dessa forma, isso vai passar, é uma fase.
Não, a gente precisa ver o que está acontecendo para poder tratar isso, né? Porque, que nem a gente estava conversando, as nossas crenças são formadas na infância. Então, tem alguma coisa aí que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando, que está acontecendo. Então, para a gente ver que ser pai e ser mãe é a maior missão que a gente tem aqui, né? Educar um ser humano. Então, que a gente se interesse por isso, que com certeza vai valer a pena. Lá no futuro, a gente vai colher frutos bons. Porque a infância é um terreno que a gente pisa a vida toda. Uhum. Então, o que a gente planta aqui, a gente vai colher na adolescência, na fase adulta, né? E depois tem como consertar? Tem, mas é mais trabalhoso, né? Então, que a gente consiga se dedicar para a infância, para os nossos filhos, que com certeza vale a pena. E para os empreendedores, né? Eu acho que quando a gente tem um desafio, a gente precisa se preparar muito e seguir em frente, né? Eu acho que não vai ser no primeiro obstáculo que a gente vai ter que desistir. E se a questão do empreendedorismo for, como foi no meu caso, para ter mais tempo com a família, com certeza vale a pena. Porque a gente precisa desse equilíbrio, né? Trabalhar, sim, mas também dar atenção para a nossa família. Porque quando a gente mais precisa, quem que a gente procura? As pessoas da nossa família, né? Uhum. Então, encontrar esse equilíbrio, que com o empreendedorismo eu acho que a gente consegue, né? E bola para frente, ser otimista, que vamos conseguir alcançar nossos objetivos. Maravilha, Nanda. Parabéns, né, por esse trabalho, pelo teu conhecimento, por todo o teu estudo. Fico muito feliz de ter conversado com uma pessoa de altíssimo conhecimento sobre uma área também que também, de certa forma, gosto. E de insights tão importantes, né, que a gente aprendeu hoje aqui nessa conversa. Parabéns pela tua trajetória, eu desejo muito sucesso, que as pessoas possam te procurar ainda mais pelo teu trabalho, porque teu trabalho realmente é um trabalho que conecta, que diferencia e que cumpre uma grande missão, que é ajudar a todos nós a melhorarmos ainda mais na educação dos filhos, que são o futuro do nosso mundo, né? Nós somos o presente, lá no futuro estaremos um pouco mais desacelerados e eles estarão aqui sentados nesse podcast, conversando, tocando os seus negócios, os seus projetos, e certamente eu ficarei muito feliz de entregar para as futuras gerações aqui o Visão de Negócios, para que eles continuem, e certamente você também entregar o teu legado, a tua trajetória, quem sabe para o Nicolas, quem sabe, né? Então, isso é legal, né? A gente também construir esse legado. Então, parabéns, muito sucesso e obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Nós estamos sempre à tua disposição quando quiser usufruir desse espaço. Obrigada, eu que agradeço, né, pela participação aqui. Eu acredito que temas como esse, né, e todos os outros que tu traz aqui no teu podcast são muito importantes, né, e a gente precisa divulgar para que mais pessoas possam ter esse acesso, esse conhecimento, que com certeza quando a gente aprende mais, né, a gente consegue levar para a vida e sempre fazer um pouquinho melhor. Né? É isso aí. A cada dia fazer melhor. Isso aí. Ananda, parabéns e muito obrigado pela tua conversa aqui. E esse foi o nosso episódio do podcast Visão de Negócios, uma parceria entre o jornal O Florense e a Capricho Estúdio Criativo. Desejo a você uma ótima semana, obrigado por nos assistir. Os cortes dessa entrevista estão disponíveis lá nas redes sociais, envie para os amigos, para os familiares, envie esse episódio para aquele pai, para aquela mãe, para aquele empreendedor que quer saber mais sobre a educação dos seus filhos. Certamente aprenderá muito, como nós aqui aprendemos muito também com a Ananda. Um forte abraço, até o próximo episódio, e esse foi mais um Visão de Negócios, transformando a sua visão sobre empreendedorismo, liderança e inovação. Um forte abraço.